Boa noite a todos vocês, paz do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Que versículo poderoso esse. Josué, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, nós clamamos, invocamos o Teu nome neste lugar, invocamos o Teu Espírito sobre nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nós adoramos o Teu nome através dos atos deste culto. E agora nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Então, apesar de mim, fale conosco. Leve-nos, ó Deus, aquilo que é a Tua vontade, aquilo que está no Teu coração. Que nosso coração e mente estejam atentos. E que haja total disposição do nosso ser para Te ouvir e para crer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode abaixar um pouco aqui, Paulo, por favor. Está um pouco alto. Não sei se é a frente ou se é o retorno. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Deus tinha um projeto para o seu povo e através do seu povo. Essa é a leitura que nós fazemos de todo o Antigo Testamento. Deus colocando em prática esse projeto para o seu povo. Nesse momento específico, Deus estava cumprindo uma parte deste projeto, que era fazer com que o povo entrasse na terra prometida. E a partir dessa terra prometida, colocar em prática todas as coisas que Deus havia instituído para eles. A partir daquela terra, eles deveriam manifestar Deus para as outras nações, para toda a humanidade, fazer com que Deus fosse conhecido e cumprindo assim a missão que havia dado primeiramente a Abraão, dizendo que todas as pessoas da terra haveriam de ser abençoadas a partir dele. Nós sabemos que desde que Deus cria Adão, a vontade dele para a humanidade é que através da humanidade Deus fosse conhecido, Deus fosse revelado. Nós conhecemos a história e vemos as pessoas fugindo de Deus, se afastando da presença de Deus e obviamente deste propósito. Deus então começa a levantar algumas pessoas, a começar de Abraão, e depois de Abraão forma um povo para fazer com que ele então seja conhecido, e para que nesse conhecimento de Deus todo mundo fosse abençoado. Obviamente, nós sabemos que esse projeto de abençoar o mundo todo se cumpre completamente em Jesus Cristo, um dos filhos deste povo que recebe a promessa. Mas nós sabemos também que de alguma forma, mesmo que de forma limitada, este povo agora deveria fazer conhecida a glória de Deus, a santidade de Deus, a generosidade de Deus, manifestando ao mundo as leis do Senhor, o culto ao Deus verdadeiro, o templo com todos os seus pormenores e uma cultura. Deus levanta esse povo, os chama para que isso acontecesse. Todo mundo conhecesse Deus e fosse abençoado a partir da revelação de Deus. Acontece que todo esse projeto, ele parece muito grande. Imagina se fosse você, um deste povo. Uma pessoa sem pedigree nenhum, sem uma nacionalidade sequer. Porque até então, quem eles eram? Eles eram os hebreus, gente que vem de lugar nenhum, e que tendo vindo de lugar nenhum, acaba parando um grupo pequeno de pessoas dentro do Egito, e quando crescem e se tornam um povo, é só um bando de escravizados sem terra. Não tem de onde veio e não tem para onde vai. Até que Deus diz que eles haveriam de ter um lugar.
E nesse lugar, eles usufruiriam de Deus e manifestariam Deus. Mas imagina, Deus chamando um povo desse, sem pedigree, pessoas simples, e diz para eles que todas essas coisas haverão de acontecer. Vocês serão portadores da minha mensagem, e o mundo será abençoado através de vocês. Qualquer um no lugar deles ficaria, no mínimo, temeroso. Então, para que eles pudessem crer, para que eles tivessem garantias de que essas coisas que Deus os estava chamando para fazer, e as promessas que Deus estava fazendo para eles, haveriam de ser todas elas cumpridas, Deus então se manifesta no meio do seu povo, com milagres, maravilhas e sinais. Esses milagres, essas maravilhas, esses sinais, são um atestado de Deus para tudo aquilo que Ele está dizendo que haveria de fazer. Nesse texto que nós lemos, especificamente esse versículo, Deus está novamente fazendo uma garantia de que sinais maravilhosos haveriam de acontecer como garantia de suas promessas. Deus estava chamando o povo para uma missão de novo, e estava dando a eles garantia de que aquilo que Deus os estava chamando para fazer, e as promessas que Deus estava fazendo a eles, haveriam também de ser realizadas. Assim como foi quando o povo foi ser tirado do Egito, Deus levanta Moisés, vai falar com o povo, e Moisés sabia que o povo não creria. Por que que o povo deveria crer que um homem haveria de libertá-los do poder da nação mais poderosa daquele tempo? Como aquele povo haveria de crer? Então Deus opera sinais e maravilhas no Egito. Nós conhecemos a história das pragas. E não só das pragas, mas depois o mar se abrindo. É uma prova de que aquilo que Deus estava dizendo que aconteceria, haveria então de acontecer. E neste momento que está para acontecer é o seguinte: eles não estavam na saída do Egito, eles estavam na entrada da terra prometida. Apenas um rio os separava daquilo que era a posse da promessa de Deus e do cumprimento da missão que Deus tinha dado a eles. Apenas um detalhe os limitava: a travessia de um rio, o Rio Jordão. Naquele ponto, aquele rio estava mais caudaloso, um volume de água maior, e Deus está dizendo a eles o seguinte: vocês vão ver algo maravilhoso diante de vocês. Eu vou mostrar um sinal para vocês de que eu estarei com cada um de vocês, estarei com todo o povo, quando vocês forem fazer o que eu estou mandando fazer. Nesse momento específico, Deus está dando a eles esse sinal. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse versículo, nós vemos aqui um anúncio extraordinário, maravilhoso. Deus está dizendo na boca de Josué a este povo: amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. É isso que Deus está dizendo através de Josué a este povo. Tem uma promessa maravilhosa aqui, tem algo extraordinário aqui, e nós precisamos notar os detalhes dessa fala, para que a gente compreenda o que estava no coração de Deus, o que estava no coração do povo e o que deve estar no nosso coração. Quando é dito que Deus haveria de fazer maravilhas no meio do povo, é importante que nós nos lembremos que é Deus quem haveria de fazer as maravilhas no meio do povo. Não haveria de ser Josué, não haveriam de ser os sacerdotes, ou no futuro os profetas, ou qualquer pessoa do povo. O próprio Deus é quem faria tal coisa. Isso não seria coisa de homem, isso seria coisa de Deus. E essas maravilhas, essas coisas que Deus faria, não seriam coisas condicionadas a qualquer outra coisa. Ou seja, as maravilhas de Deus não eram uma atitude condicionada a nada. Deus não está dizendo, como disse em outras circunstâncias, farei maravilhas se... Não teve em si aqui. Deus está simplesmente afirmando na boca de Josué que maravilhas aconteceriam diante do povo. Em outras situações, para outras coisas, Deus faz condicionamentos. Por exemplo, naquele lugar onde Deus descreve as suas bênçãos para o seu povo, Deuteronômio capítulo 28, Deus deixa muito claro e diz assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, para cumprirdes todos os mandamentos que agora vos ordeno, certamente que todas essas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Mas você viu que essa promessa dessa bênção maravilhosa, ela vem com um se atentamente ouvirdes. Tem uma condicional.
Só que aqui, Deus não está colocando condição, Ele está fazendo uma afirmação. Eu farei algo no meio de vocês. Não há possibilidade de volta atrás e não há condição para que isso aconteça. Há apenas uma promessa da parte de Deus. Eu farei maravilhas no meio de vocês. Mas nós precisamos ter no nosso coração e na nossa mente, diante de um mundo com um entendimento tão estranho a respeito de Deus e das coisas de Deus, que as maravilhas serviriam de sinal para que o povo soubesse que Deus estaria junto deles. Os sinais e as maravilhas, bem como os milagres, meus irmãos, não são um fim em si mesmo, são um meio para um fim. Sinais, maravilhas e milagres não são um fim em si mesmo, são meios para um fim. Nós estamos encharcados de uma cultura pagã, muito embora chamamos isso de cristianismo, onde as pessoas lidam com uma divindade e acham que pagando alguma coisa ou fazendo algum ritual, essa divindade lhes deve algum favor sobre-humano, que nós chamamos de milagre. Então, se nós fizermos adequadamente as campanhas, se nós fizermos as correntes, se nós pagarmos devidamente os votos, então Deus nos ouvirá e dará o milagre que nós queremos. Mas isso não é bíblico. Maravilhas, sinais e milagres são meios para um fim, não é um fim em si mesmo. Deus não responde às questões de milagre para satisfazer vontades. Deus opera com sinais e maravilhas para cumprir propósitos. Aqui o que Deus está dizendo é: farei algo no meio de vocês. Por que Deus faria maravilhas no meio do povo? Porque esse povo precisava de fé, esperança, encorajamento, para que pudesse cumprir tudo aquilo que Deus estava dando a eles como missão, abençoar toda a terra. Neste caso específico, entrar na terra era um fim. As maravilhas garantiriam que tal coisa pudesse acontecer. Eu pergunto a vocês, o que é mais difícil? O que é mais difícil? Entrar na terra prometida, um grupo de pessoas invadir uma terra, ou ver um fluxo de um rio parar? Porque foi isso que aconteceu com o Jordão. Quando o povo foi atravessar o Jordão, você conhece essa história? Quando ali os sacerdotes pisam a planta dos pés, naquele lugar a água do rio para. Numa cidade anterior, a água começou a amontoar, a água que ainda estava vindo, ela começa a amontoar, até que todo o povo passasse a terra seca. Daqui para baixo não corre mais água, dali para cá a água só amontoa. Algo extraordinário. Mas por que Deus está fazendo isso? Deus está fazendo isso com o propósito de que o povo creia que Deus é quem os chamou. Deus faz uma maravilha, um milagre, um sinal, que é uma coisa muito mais difícil, aparentemente ou realmente impossível, para provar a nós que coisas que Ele disse que aconteceriam, acontecerão, e para nos dar condições de realizar as coisas que Ele nos chama para realizar. Deus prova com coisas infinitamente mais difíceis, que é possível fazer coisas infinitamente menores. É muito mais simples entrar numa terra, e Deus prova isso como? Eu vou provar para vocês fazendo uma coisa mais difícil do que essa. Da mesma forma, eu pergunto a vocês, o que é mais difícil? Um exército preparado, bem armado, invadir um país, invadir um povo, vencer o outro exército numa batalha, o que é mais difícil? Esse exército preparado vencer um outro exército, ou um bando de camponeses, de pessoas que não tinham nenhuma habilidade para a guerra, mobilizando-se em torno de um muro de uma cidade, girando por alguns dias, e em determinado momento eles param diante da muralha e gritam. O que é mais fácil acontecer? Um exército preparado vencer um outro exército, ou um bando de gente que não tem habilidade nenhuma para a guerra, vencer uma guerra, girando em torno da cidade e gritando? E o que é que Deus faz? Deus prova que aquilo que Ele haveria chamado o seu povo para fazer,
aconteceria com um milagre extraordinário, porque o povo só deu a volta em torno da muralha e gritou, e tudo aquilo veio ao chão. Nós conhecemos a história. Jesus usava essa mesma pedagogia. Certa vez, trouxeram diante de Jesus um homem aleijado. Todo mundo sabia que aquele homem era aleijado. Descem esse homem pelo telhado, colocam ele diante de Jesus. Jesus olha para aquele homem, vê a fé daquele homem, e o que é que Jesus diz? Os teus pecados estão perdoados. O pessoal se escandaliza, porque quem é que pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, sabendo disso, ele olha para eles e diz assim: o que vocês acham que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer para esse homem: levanta, aleijado, levanta, pega a tua esteira e vai embora. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo: levanta, toma a tua esteira e anda. E aquele homem é curado. Ele faz o mais difícil para provar que ele dá conta de fazer o mais fácil. E aqui o que Deus está fazendo é exatamente isso. Eu farei coisas impossíveis no meio de vocês, para que vocês saibam que eu estou com vocês, e que aquilo que eu confiei a vocês como responsabilidade, isso haverá de ser cumprido. Deus os está chamando para isso. Então entendam, maravilhas apontam que Deus está no meio do povo, mas não é um fim em si mesmo. Se você fala assim: essa igreja, por alguma razão, não faz sentido que eu caminhe com este povo, pela maneira que entende doutrina, pela maneira que pratica a sua fé, então o que eu tenho a dizer para você é: ok, mas você deve procurar outra comunidade. Você não vai sair sozinho pelo mundo, peregrinando. Não tem isso. No Brasil, nós não teríamos essa desculpa para dar para Deus. Se você está bom, você está morando sozinho, lá no Polo Norte. Aqui não tem como ter culto. Junte-se. Eu ia falar junte-se aos pinguins, mas pinguim é só no Polo Sul, né? No Polo Norte tem o quê? Os ursos. Junte-se aos ursos. Você também não sabia que no Polo Norte não tinha pinguim. E se eu não estiver falando a verdade? Alguém vai pesquisar agora no Google para saber. Aí se eu falei errado, você me corrige, levantar a mão e fala: não, tem sim, pastor. Mas eu acho que é só no Polo Sul, porque tem a Patagônia na Argentina. Bem, nós precisamos entender que as maravilhas que Deus faz e as maravilhas que Deus quer fazer é no meio do seu povo. Mas para quê? Para um propósito específico. Isso aqui responde um questionamento de muitos crentes. Muitos crentes se perguntam hoje por que nós não vemos milagres, por que nós não vemos coisas extraordinárias, como viam antigamente. E a resposta é: porque não tem necessidade. Simples. Você quer ver milagre? Vai fazer o trabalho missionário. Vai para o campo onde não tem ninguém, você vai ver milagre o tempo todo. Por quê? Porque lá precisa de testemunho a respeito de Deus. Aonde nós estamos, a não ser que hajam propósitos específicos, não há necessidade. Milagre não está no menu, não está no seu cardápio gospel do que você pode escolher e querer para esse final de semana. Vamos ver o que eu quero hoje. Eu quero 2 manifestações da presença de Deus e um milagrezinho básico. Não dá para a gente fazer essas escolhas, porque Deus não faz desse jeito. Deus não está nos atendendo. Deus se manifesta no meio do seu povo para propósitos. Para propósitos. E veja, não tem só esse anúncio maravilhoso. Tem aqui também uma instrução que é pertinente. Santifiquem-se. Deus fará maravilhas no meio de vós. Santifiquem-se. Mas, de novo, precisamos levar em conta que Deus não está dizendo: santifiquem-se para que Deus faça alguma coisa, mas santifiquem-se porque Deus fará. Então a questão de se santificar não é para viabilizar as condições para que Deus opere milagres. Você se santificar é para que você tenha condições de experienciar o que Deus vai fazer. Quando Deus chama o povo para ser santo, Ele não está dizendo: se vocês não forem santos, não posso fazer nada no meio de vocês. Isso é mais um engano das igrejas hoje, porque tem pessoas vaidosas que precisam de um atestado de que elas são muito importantes. Então Deus faz coisas através dela, por quê? Porque ela é santa.
Por que eu prego e alguém se converte? Porque eu sou santo. Por que eu oro e alguém é curado? Porque eu sou santo. E na verdade não tem nada a ver com isso. Tudo é por causa da graça de Deus. Deus se manifesta com sinais, não tem nada a ver com a santidade das pessoas. A santidade das pessoas é para dar a elas a condição de experienciar coisas que Deus fará. Não é para viabilizar o caminho para que Deus faça. Nós não temos a condição de impedir Deus de fazer o que Ele quer fazer. Agindo Deus, quem impedirá? Ah, pastor, mas aí você bagunça um pouco minha cabeça. Porque eu ouvi aí muito falar que a bênção de Deus sobre minha vida é porque eu estou fazendo a coisa do jeito certo. Tudo do jeito certo. Sério que você acreditou nisso? Se você depender de fazer tudo certo para que Deus te abençoe, você está perdido. Se você depender de fazer tudo certo para que Deus te salve, você está perdido. E é por isso que a salvação não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Tudo que vem de Deus parte da sua graça bendita. Tudo parte do seu favor. Não tem nada a ver com meritocracia. Não tem meritocracia no reino de Deus. Quanto mais você faz, mais você recebe. Tem gente que fala, pastor, você é abençoado porque você faz as coisas para Deus. Não, é só porque Deus tem misericórdia comigo, não tem nada a ver. Não é quem trabalha mais, recebe mais, quem faz mais, recebe mais. Não tem essa matemática no reino de Deus. A matemática do reino de Deus é assim, todos nós estamos endividados, todos nós estamos perdidos, e Deus, cheio de graça, nos salva e nos abençoa. E quando Deus fala para esse povo, eu vou fazer, e fala para que eles se santifiquem, para que eles tenham condição de viver isso, eu aplaudo Deus de pé e dou glória a Deus, porque fazendo isso a glória de Deus. Porque se Deus dissesse, santifiquem-se, porque se vocês não forem santos, amanhã eu não posso fazer nada por vocês. Aí então o povo, se não recebesse algo de Deus, podia apontar o dedo na cara de Deus e falar o que se propõe, por exemplo, na Igreja Universal. Põe Deus contra a parede, porque você é um dizimista fiel, então põe o dedo na cara de Deus e exija de Deus o que Ele prometeu. Porque já que você merece, então você pode cobrar. Já que você fez por onde, então agora você pode receber. Nesse momento aqui, o que Deus está fazendo é, a glória é toda minha. Eu farei algo no meio de vocês e não dependo de vocês para fazer o que farei. Toda a glória de Deus. Isso joga a gente no nosso lugar, de pessoas falhas, que precisam se santificar, não para dar viabilidade a Deus, mas para ter condições de usufruir tudo. Nós nos santificamos, para que nós possamos estar diante de Deus. Não tem nada a ver com o que Deus há de fazer. Aprenda uma coisa, o que Deus quer fazer, Ele não vai deixar de fazer, porque você não está pronto para isso. Porque você não quer, porque você tem suas crises e seus traumas. Deus não tem as suas crises e os seus traumas. Se não for você, será outro. Tem uma coisa que há muito tempo atrás Deus colocou no meu coração, eu já preguei sobre isso, eu acho tão maravilhoso. Deus chamou os seus apóstolos, e dentre os seus apóstolos confiou a missão a Pedro. Deus chamou Pedro para que ele fosse o apóstolo aos gentios. Só que o Pedro, num dado momento, ele começa a fazer isso, ele tem algumas reticências, Jesus vai aparando as arestas, e ele vai se ajustando, ele tenta fugir ali do que está acontecendo com Cornélio, mas ele não tem como negar, porque o Espírito Santo se manifesta, em outras situações também isso está acontecendo, mas em dado momento ele está junto de um povo, e ele está vivendo com esse povo que não é judeu, vivendo normalmente, como se não fosse judeu também, comendo de tudo com eles, vivendo normalmente. E aí o que é que acontece? Quando vem uma comitiva de Israel a mando de Tiago, e chega naquele lugar, Pedro se santifica de novo, e agora eu não como mais com os pecadores, e ele começa a viver diferente, porque uma comitiva dos religiosos chegou, ele mostrou a religiosidade dele também. Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, fala assim, eu lhe repreendi na cara. Esse Paulo era demais, meteu o dedo na cara de Pedro. Você é reprovável por isso. E nós sabemos o que acontece. Pedro se torna o apóstolo aos judeus. E quem se torna o apóstolo aos gentios é Paulo. Pedro aos judeus e Paulo aos gentios. Deus queria salvar os gentios.
Pedro estava de graça. A vontade de Deus não foi frustrada. Deus usou Paulo para fazer o que ele queria. Ponto. Deus não depende de ninguém para fazer o que Ele quer fazer. O Senhor é Deus e não há outro. Amém? Nós confiamos que Deus faz assim. E nós olhamos para esse texto e entendemos que é Deus quem está querendo fazer. Mas Deus diz para o povo, santifiquem-se. O tempo que está posto aqui é bem interessante. O tempo de quando Deus fará as maravilhas é depois. E o tempo para se santificar é agora, imediatamente. Esteja pronto agora, porque Deus fará alguma coisa em breve. E quando Deus fizer, você precisa estar pronto. Mas o que é que ele quer dizer com santifique-se? Santifique-se quer dizer duas coisas aqui. Uma quer dizer purifique-se. Tire de diante de você tudo aquilo que não presta. Abandone tudo aquilo que não presta. É o que está dizendo para Israel. Vocês estão vindo ainda com o coração torto do Egito. Passaram por esse deserto, devia ter purgado de vocês tudo isso. E ainda assim tem coisa em vocês que não era para estar aí. Vocês precisam se purificar dessas coisas. Mas ele também está dizendo, consagrem-se. Ou seja, coloque-se diante de mim à disposição do que eu hei de fazer. Porque as minhas maravilhas se manifestarão apesar de vocês, mas a minha obra acontecerá através de vocês. É o que Deus está dizendo. E para tanto é necessário que haja pureza, e é necessário que haja consagração. Por isso que Deus está dizendo a eles, santifiquem-se, porque amanhã haverá de acontecer maravilhas no meio de vocês. E o que acontece? Nós conhecemos a história. O povo então se prepara por todos aqueles dias, eles atravessam aquele rio, depois eles chegam em Jericó, eles invadem Jericó, eles conquistam a terra prometida. Só que, vendo tudo isso, o que é que isso tudo tem a ver com a gente? E eu sei que para muitos de vocês, a aplicação que eu vou fazer, pode parecer muito pretensiosa. Mas só acalmou meu coração, porque eu consigo ver nas Escrituras que isso é de fato assim. Deus chamou um povo para isso, Israel. No Novo Testamento, Israel é a igreja é Israel do Antigo Testamento. A continuidade daquilo que Deus chamou Israel está com a igreja. E o que é que tudo isso que eu falei para vocês tem a ver conosco aqui? Irmãos, Deus está nos conduzindo para o seu propósito de sermos uma bênção. Deus chamou Abraão, não para que ele fosse abençoado, Deus chamou Abraão para que ele fosse a própria bênção, e por onde ele fosse, ele carregaria a bênção para o mundo. Vocês conseguem entender? É Deus nos tirando dessa mentalidade mesquinha, avarenta, deste mundo pagão e perdido, onde só se pensa em si, e começar a olhar para o lado, porque tem um monte de coisa para acontecer. Tem gente para ser alcançado, tem gente para ser abençoado. Deus não diz para Abraão, Abraão, vem cá que eu vou te fazer ficar rico. E ele fica. Miserável do Abraão, ficou rico. Mas ele ficou tão rico, tão rico, tão rico, que os pastores dele brigaram com os pastores do sobrinho dele, porque a terra era pequena para eles ficarem. Mas não foi o chamado de Deus para Abraão ser abençoado. O chamado foi, sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu tenho algo para fazer no mundo, e eu quero contar com você, Abraão. E agora isso passa para Israel. E aonde que isso cai? No colo da igreja. E esse chamamento continua para nós. Nós, meus queridos irmãos, não somos chamados para passar domingo após domingo, indo para a igreja, invocando bênção. Nós somos chamados para estar prontos, para sermos nós a bênção do mundo. Para fazermos nós as coisas neste mundo. Sabe o que é a mão de Deus que vai alcançar o necessitado? É a sua mão. Sabe qual é o dinheiro que vai ajudar pessoas que precisam? É o seu dinheiro. A carteira de Deus está no seu bolso. As coisas que Deus precisa e quer neste mundo, está aqui, ó. Deus quer fazer, e Deus fará através de nós.
a gente ora pelo que está acontecendo, quando na verdade nós devíamos orar para falar assim, qual é o meu papel para mudar o que está acontecendo? Não adianta orar pela criminalidade, pela corrupção da cidade de Sumaré, pela prostituição que nós temos aqui, pelo descaso dos governantes dessa cidade. Não adianta nós orarmos por isso, se nós não fizermos nada em favor disso, se nós não nos mobilizarmos pelo que está acontecendo aqui. Nós somos aqueles agentes de Deus que vão fazer algo. Então, o que tem a ver isso que nós lemos aqui? Deus também está nos conduzindo para o seu propósito de sermos uma bênção. Assim como fez com Israel, Ele faz com a igreja, e nós somos igreja do Senhor. Mais especificamente, dentro daquele plano que Deus tinha para o seu povo, existiam algumas fases, e numa dessas fases, importava que o povo de Deus fosse colocado num lugar específico, e a partir deste lugar específico, eles poderiam transbordar daquilo que era de Deus para todos os outros povos. Então Deus os conduz para uma terra, que depois se torna Israel, e a partir dali, aquele lugar deveria ser um farol de Deus para a humanidade. Quero dizer algo para vocês. Deus está nos conduzindo para um novo lugar, onde nós poderemos frutificar para a glória do Senhor. Mas o que tem a ver um espaço físico? As condições que um espaço nos gera são diferentes das condições que outro espaço gera. Irmãos, nós estamos indo para um lugar agora. Alguns de vocês talvez não saibam ainda, em março nós não estaremos mais cultuando a Deus aqui. No primeiro domingo de março, nosso culto, a nossa ceia, nosso aniversário da igreja, já não será aqui, será no Templo Novo. Aleluia. Março. Você está ansioso por isso? Meu Deus, eu estou... Ah, Jeová. Muito embora o primeiro culto dominical de março nosso vai ser lá, quem vai estrear o templo vão ser os jovens, porque o primeiro culto de jovens vai ser lá, anterior ao domingo. E se deixar a igreja bagunçada, já sabe. E a partir dali, nós vamos poder realizar aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, com todos os projetos. Não vai ser só um lugar para reunir crentes, é um lugar para viabilizar projetos e muitas coisas acontecerem para a cidade, a partir dali. Assim como Deus estava conduzindo o povo para uma terra, para que daquela terra eles pudessem fazer algo, Deus está nos conduzindo para um lugar, para que desse lugar pudesse ser viabilizado outras coisas. E quero dizer mais. E falo isso com temor diante do Senhor. Nós veremos sinais miraculosos da parte de Deus no meio dessa igreja. Pastor, mas você não está se contradizendo porque você disse que isso acontece em projetos missionários. Porque Deus precisa se manifestar para provar que certas coisas vão acontecer. É disso que eu estou falando. A gente não está indo só para fazer mais uma igreja. Vocês esqueceram? A maioria de vocês sabe. Nós temos declarado nesse púlpito. Nós temos um chamado, e o nosso chamado não é para somente nos reunirmos como um povo para cantarmos música para Jesus. O nosso chamado é para sermos abençoadores dessa cidade. Deus está nos levantando para abençoar esta cidade. Então, para que vocês creiam, para que vocês tenham esperança, para que vocês sejam pacificados no coração de vocês, Deus fará coisas extraordinárias. Vocês crerão, porque vocês verão coisas absurdas da parte de Deus. Mas não só vocês, pessoas da cidade haverão de crer, porque eles verão o que Deus está fazendo, e eles vão ter que confessar o Senhor. Assim como aconteceu aqui, quando o povo entra em Jericó, olha isso, antes do povo todo entrar, eles enviam 2 espias, eles entram em Jericó, e eles são abrigados, porque já tinham sido vistos, eles são abrigados por uma meretriz. Na casa dessa meretriz, essa mulher se vira para esses 2 espias e diz assim: nós estamos aterrorizados por causa de vocês, porque sabemos que o Deus de vocês, o Deus de vocês, nós sabemos o que Ele fez lá no Egito, e o que Ele tem feito no percurso todo, nós sabemos, temos ouvido falar do seu Deus. Então as coisas acontecem a partir disso, você conhece a história. E eu quero te dizer que vai ser assim nessa cidade. As pessoas ouvirão dizer que tem um Deus de um povo que se manifesta para esse povo, e as coisas haverão de se desenrolar nessa cidade, em nome de Jesus Cristo. Irmão, vocês sabem que eu estou muito mais para um pastor
presbiteriano do que pentecostal. Vocês sabem. Não preciso contar isso para vocês, né? Eu estou muito mais inclinado, vamos sentar e vamos só ler o texto e vamos discutir expositivamente, do que a falar qualquer coisa profeticamente. Mas Deus tem nos dado a graça de enxergar coisas, e o que acalma o meu coração é que não é uma coisa que eu estou vendo sozinho. Eu não sou um megalomaníaco. Se eu sou doido, tem um monte de doido na igreja vendo também a mesma coisa. Então interna um monte aqui. Porque tem muita gente recebendo testificação do Espírito de Deus, das coisas que Deus está fazendo e das coisas que Deus fará. E é porque eu criei, então por isso eu falei. Meu coração está cheio de fé por essas coisas. Eu temo e tremo, irmãos. Eu não sou profeta. Eu sou só um explicador da Bíblia. E aí quando chega nessa área de falar coisas em nome do Senhor, de coisas que hão de acontecer, eu tremo, eu falo assim, eu não tenho nem cacuete de profeta, Senhor. Agora era a hora de uma palavra mágica, agora era a hora de um negócio, eu não sei nem os cacuetes de profeta. Porque, não, uma coisa é você ouvir alguém falar igual eu estou falando, outra coisa é você ouvir o cara que tem cacuete de profeta, você fala, nossa, parece que traz mais verdade o que ele está falando. Agora, o que está falando? Esse gordão está falando agora. Não gera nem crédito. E diante dessas coisas que nós estamos ouvindo, o que nós temos que fazer? A mesma coisa que Deus pede para o seu povo fazer lá. É tempo de nós nos santificarmos. Pureza e consagração. Alguns de vocês congregam aqui conosco, continuam mantendo vícios. Fumam, bebem, jogam, faz um monte de coisa. Pastor, você sabe e não fala nada? Estou falando. Mas por que você não chamou particularmente? Alguns eu já falei já. E os outros? Estou falando. E aí? Acabou. O Senhor vai dar graça para quem tinha problemas com vícios e não conseguia se libertar. O Senhor vai te dar graça e você não vai ficar mais preso em nome de Jesus Cristo. Você não vai precisar mais dessas coisas. Não é uma questão do quanto a gente vai impor sobre vocês. É uma questão do quanto o Espírito de Deus vai agir sobre a sua vida, te trazendo liberdade. Porque eu posso ficar te proibindo de fazer um monte de coisa e você não faz do lado de fora, mas o seu lado de dentro ainda está contaminado. E o que adianta? Você é religiosamente puro, mas no coração você está contaminado. É o religioso. Eu não quero transformar ninguém em religioso. Ou o Espírito de Deus age na vida de vocês, ou eu não tenho o que fazer. A minha parte é ensinar qual é o ideal de Deus. A sua parte é se submeter a Deus. Mas a parte de Deus é converter corações. Eu não purifico ninguém. O máximo, eu dou conselho às pessoas. Quem pode purificar o seu coração é o próprio Senhor. E se você quer andar com o Senhor, eu estou te chamando à pureza hoje. Acabou, você não vai mais acessar aquele site pornográfico que você estava acessando. Acabou, você não vai mais se encher a cara que nem você estava fazendo. Acabou, em nome de Jesus Cristo, você vai viver uma vida de pureza. E você não vai viver assim, porque se não for assim, Deus não vai agir. Você vai viver assim, para que você experiencie o que Deus vai fazer, apesar de você. Que vida horrorosa essa, está diante da vida e vivendo como se estivesse morto. É o The Walking Dead. Você está aí, está andando, mas não está vivo. Você existe, mas não está vivo. Ah, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Sabe o que eu descobri no Evangelho? Que a liberdade que Cristo me dá, não é para eu fazer tudo o que eu queira, é para deixar de fazer o que eu não quero fazer mais. Só Jesus Cristo faz isso, te libertar para fazer qualquer coisa. A droga te liberta, a cachaça te liberta para qualquer coisa, mas te libertar para parar de fazer o que você não dá conta, só o Senhor consegue fazer. E é para essa liberdade que o Senhor está te chamando. Não uma liberdade de você poder e querer e fazer qualquer coisa, porque agora em Cristo eu sou livre, estou debaixo da graça. Pois é, agora que estou debaixo da graça, viverei essa graça, não sendo escravo mais do pecado. Aleluia! O Senhor está nos chamando à pureza, mas o Senhor também está nos chamando à consagração. De tornar-se sagrado, tornar-se para uso de Deus, tornar-se alguém que Deus
vai usar. Eu te pergunto, se Deus agora quiser fazer uma coisa nessa terra, Deus pode pegar você e usar você? Qualquer coisa, Deus pode contar com você agora. Eu sei que algumas pessoas têm problema de autoestima, têm algumas dificuldades a respeito de si mesmo, como se enxergam, etc. E por conta disso, elas pensam, por que eu, né? Ou, eu não. Olha, gente, se isso for arrogância da minha parte, que Deus me perdoe e vocês me denunciem. Mas a minha oração para Deus é sempre assim, Deus, por que não eu? O Senhor quer fazer? Por que não pode ser através de mim? O Senhor quer dar algo? Por que não para mim? Eu quero. Eu estou aqui, Deus. Deus nem falou, quem enviarei? Eu estou com a mão erguida. Eu só estou esperando a voz chegar no meu ouvido para falar, eis-me aqui. Eu quero ser instrumento de Deus. Eu não quero só vir aqui falar para vocês dominicalmente, e vocês saírem daqui falando bem de qualquer coisa que aconteceu aqui dentro. Eu quero ser pastor, um condutor de um povo forte, que ama a Deus e que serve a Deus neste mundo. Eu quero ser pastor de uma comunidade que transforma o mundo. Eu podia me contentar em só ser um pastor de igreja e pregar todo domingo. Mas eu não me contento com isso, por quê? Porque tem coisa para acontecer nessa terra. E a pergunta é, por que não eu? Deus quer mudar a cidade de Sumaré. Quantos de vocês acreditam que Deus quer transformar essa cidade? Digam amém. E a pergunta é, por que não a gente? Deus quer fazer, por que não eu? Tem uma música do Ron Kenoly que fala justamente isso. O Senhor quer dar, o Senhor quer fazer, por que não eu? Usa-me então. Eu estou aqui, me usa. Tem uma história que é maravilhosa, irmãos, de verdade. Um santo homem de Deus, o John Wesley, um homem que foi poderosamente usado por Deus para transformar o mundo. Ele não mudou só a Inglaterra, não mudou só os Estados Unidos, ele mudou o mundo. E como fruto, um dos frutos do seu trabalho, nós estamos aqui hoje, Igreja do Nazareno. Esse homem tinha uma vida piedosa, um pregador forte e uma vida de oração. E no seu quarto, ele orava, parece, que muito num lugar só. E certa vez, numa excursão, não lembro se de uma escola, se de uma igreja, algumas crianças foram levadas à casa que John Wesley morou, depois de tempos que ele morreu, e foram para aquela casa, e apresentaram, essa daqui foi a casa do John Wesley, aqui era a sala, aqui era não sei o quê, esse aqui era o quarto do John Wesley, e estava lá o que? Devia ser a cama dele, e aquele chãozinho de madeira, e do lado da cama dele tinha duas marcas, como se alguém ficasse o tempo todo ajoelhado ali, ajoelhou tanto que fez marca no chão. E o guia, sei lá quem foi, apresentou, mostrou aquilo, e saiu da sala junto com as pessoas, com as outras crianças, mas uma criança ainda ficou ali. E essa criança, ela se ajoelhou ali naquele lugar, ela se ajoelhou naquelas marcas dos joelhos do John Wesley, e ele falou assim, Senhor, faz de novo. Sabe quem era essa criança? O Billy Graham, o maior evangelista que a gente ouviu falar. O Senhor fez através do John Wesley, faz de novo. Eu estou aqui, o Senhor pôde usar o John Wesley, então me usa. Mas se Deus pôde usar os apóstolos, o John Wesley, se Deus pôde usar a cada um dos pregadores deste mundo, por que Deus não pode nos usar? Por que não a gente? Deus quer fazer algo, nós cremos nisso, e por que não a gente? Aí você está assim, pastor, eu também concordo, por que não eu? Eu te pergunto, você está pronto? Você está pronto para as grandes coisas que o Senhor fará? Se o Senhor quiser que você se levante hoje para você fazer a vontade de Deus, você está pronto? Você ter o desejo é uma coisa, você estar pronto é outra. Olha, imagina a situação. Hoje de manhã teve uma corrida. Onde que foi a corrida que você participou, Van? Em Campinas? No Shopping Guatemi.
Quantos quilômetros? 5. Tinha 5 e 10. A Vanessa foi participar de uma corrida agora pela manhã. Ela foi lá. Tem lá, ela mesma colocou um textão no Instagram dela. Está lá o que enfrentou e as dificuldades e tudo mais. Imagina a cena, tem essa corrida e a Vanessa fala, eu vou correr lá, pastor. Vamos correr lá junto? Eu vou sair daqui da frente, eu sei que é transparente, mas deixa eu fazer essa exposição aqui. De verdade. Você acha que eu tenho condições de correr essa corrida? Eu preciso virar de lado para me expor mais para vocês? Eu não tenho condições. Eu não fui correr essa corrida. E essa corrida aconteceu mesmo que eu não fui. Mas se eu tivesse preparado, eu podia ter ido correr essa corrida. E se eu tivesse preparado mesmo, eu podia ter ido e ganhei a corrida. Mas eu não pude nem ir, porque eu não estou pronto. Pastor, você tem vontade? Puxa. Vocês riem porque eu sou gordo, né? Senhor, protetor dos gordos. Faz alguma coisa. Eu queria ir. Tem outras pessoas aqui da igreja que correm. E tem corrido o tempo todo. Eu já entrei, eu vi que tem um calendário das corridas aqui na região. Eu já pesquisei, tá? Para provar que eu tive vontade. Eu tive vontade, mas eu me mobilizei para fazer alguma coisa. Não vou correr essas corridas. Deus não vai deixar de fazer o que Ele tem que fazer por nossa causa. Mas muitas das coisas que Deus vai fazer, podia ser você estando lá fazendo aquilo em nome do Senhor. E eu te pergunto, você está pronto para fazer? E é interessante que Deus fala assim, eu vou fazer. E aí você podia pensar, então eu vou me preparar agora, porque Deus vai fazer. Então quando Deus for fazer, eu tenho a chance de ser eu. E aí você vai embora e vai passar mais um dia e você vai continuar sem se preparar. E quando essas coisas começarem a acontecer, você vai poder contar a história de que alguém foi correr uma corrida, de que alguém foi fazer alguma coisa, mas não foi você. Eu sou um daqueles que estão se preparando para fazer a vontade de Deus. Eu me coloquei na brecha, eu falei, Deus, eu estou aqui. O que é que o Senhor quer? Eu estou pronto. E o que eu não tiver, o Senhor só fala o que tem que fazer, que eu corro e me preparo. Tem coisas que Deus está para fazer, mas você está pronto para o que Deus quer fazer e poderia ser através de você? Eu não sei, mas Deus está nos chamando. Você precisa se consagrar, pegar a sua vida e falar, Deus, não aceito mais só existir em cima dessa terra, não aceito mais só ficar vivendo mais um dia como se fosse qualquer outro. A minha vida tem que ter mais do que isso. Eu tenho um propósito para mim, tem coisas que o Senhor pode fazer através de mim, então me usa. Eu quero fazer qualquer coisa em teu nome, me coloca lá, me coloca, Senhor. Eu sei, alguns de vocês olham e falam assim, mas tem gente tão mais capacitada do que eu. Então, a seleção brasileira foi para o campeonato aí mundial, para a Copa, e levou reservas. Quem vai de reserva pode pensar assim, nossa, eu estou indo, mas eu estou de reserva, tem gente melhor do que eu. Pois é, os reservas jogaram. Se Deus me chamar para ser o reserva, irmãos, eu vou pronto. E eu não vou esperar o técnico falar assim, levanta e vai se aquecer. Eu já vou estar pronto, porque eu quero fazer o que Deus quer que seja feito. Tem coisa para fazer, eu já identifiquei, sei que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Por que eu não vou estar pronto? O chamado de vocês não é para cumprir e realizar maravilhas, esse é o papel de Deus. O papel de vocês é, purifiquem-se e estejam prontos, porque Deus pode fazer através de vocês coisas extraordinárias amanhã. Eu não sei quantos de vocês querem isso. Eu sei que eu quero isso demais. Eu quero isso de todo o meu coração. E se você quer isso junto comigo, quero te pedir para você ficar de pé, nós vamos orar.
Senhor, o Senhor está para fazer coisas extraordinárias. O meu coração vibra com isso, Senhor. Eu já estou sentindo o cheiro do que tem do lado de lá do rio, ó Senhor. Eu já estou contemplando com os meus olhos tais coisas, Senhor. Eu já tenho me deliciado com essas coisas, ó Senhor. As tuas promessas, o teu plano, tudo isso tem alimentado os meus dias, os meus pensamentos. Tudo isso tem alimentado, Senhor, tudo que eu faço. Eu quero ver, Senhor, o teu nome conhecido. Eu quero ver, Senhor, povo se rendendo a Ti e Te engrandecendo. Eu quero ver famílias transformadas. Eu quero ver gente salva. Eu quero ver gente liberta. Eu quero ver uma cidade transformada, Senhor. Eu quero, meu Senhor, eu quero. E eu verei tais coisas. Os meus olhos verão essas coisas. E eu sei que não só os meus, mas de muitos que o Senhor levantará. Agora cabe a nós nos colocarmos diante de Ti para buscar uma vida santa, pura e consagrada, sem as coisas que podem nos envergonhar, que tiram o foco daquilo que é santo, que tiram o foco daquilo que é do Senhor. Afasta de nós tais coisas, liberta de uma vez por todas os que têm algum vício. Aquele que está brincando com o pecado e dizendo que isso não é um vício, que ele pode parar, ele pode dominar, ele pode fazer, que entenda que ele está brincando com o pecado. Nós temos que fugir do mal e da aparência do mal. Meu Deus, liberta esse que é fraco, esse que achava que não dava para não ser dominado por alguma coisa. Em nome de Jesus, ó Deus. Ajuda com que cada um dos meus irmãos tenha condição, em nome de Jesus, de não ser dominado por nada que os afaste do Senhor, que os afaste daquilo que é reto. E traz o coração deles para diante do Senhor. Traz o coração deles, ó Deus. Que eles desejem ser úteis, ser instrumentos do Senhor. E que assim sejam para a Tua glória. Meu Deus, aquilo que estás para fazer, que nós estejamos prontos para isso. Nós cremos que o Senhor fará coisas extraordinárias, coisas das quais não teremos controle, e a glória será completamente Tua. Nós cremos que o Senhor fará coisas extraordinárias. Nós contemplaremos, e isso vai aumentar nossa fé, isso vai nos dar esperança, isso vai pacificar o nosso coração, e isso fará conhecido o nome do Senhor entre os incrédulos. Faz isso para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória, Senhor, nós cremos. Senhor. A Tua mão tem sido sobre nós esses anos. E o Senhor tem nos chamado para algo que está para além das nossas capacidades. Cumpre Tua vontade, Senhor. Cumpre, Senhor, a Tua vontade em nós. Faz isso, Senhor. Tem gente aqui que deseja isso. Tem gente aqui que quer ser parte disso. Então faça, Senhor. Em nome de Jesus. Não há Deus como o Senhor, não há Deus além do Senhor.
nós cremos que essas coisas acontecerão. Nós esperamos e oramos por tais coisas. Desejamos que o Teu Espírito se manifeste de forma poderosa sempre. E que nós sejamos muito mais do que um grupo de pessoas que se reúne para cantar. Nós seremos o Teu povo para cumprir a Tua vontade, para fazer com que o Teu reino avance. E assim todos Te conheçam e Te glorifiquem. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pai, nós agradecemos a Tua bondade para conosco, agradecemos a Tua misericórdia sobre nós e pedimos que o Teu Espírito, que é abundante e é dado gratuitamente, possa dominar cada coração, possa preencher cada vida desses meus irmãos que estão aqui, dos irmãos que nos assistem, e que a Tua misericórdia seja com todos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal, que a Tua bondade seja com todos sempre. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, seja assim também com todo o povo de Deus que está espalhado por essa terra, de agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, vá na paz de Jesus Cristo.